Tá na hora da gente falar do Extremo Oriente. Tá na hora de falar de Japão e China. Vamos começar pelo Japão. O que foi, né, o Japão do século XIX? Gente, o Japão do século XIX é um tanto quanto controverso, né? O Japão até os anos 1850 era fechado ao mundo. Não entra ninguém de fora. E aí o que vai acontecer, né? A gente tem uma estrutura feudal pautada aí no shogunato, ou seja, a gente tem um imperador, mas quem comanda de fato é o shogun, né? O líder local, ele que comanda a situação, né? E aí em 1854 a gente vai ter um almirante estadunidense que vai chegar no Japão, né? E vai chegar com tudo, chegou chegando, né? O almirante Perry tinha armas muito fortes, né? E aí ele vai ameaçar os japoneses e ele vai então conseguir a abertura dos portos japoneses aos Estados Unidos, né? A gente tem a abertura dos portos e uma certa ocidentalização do Japão a partir de então. Em 1868, com o Japão já aberto ao mundo, começa a Era Meiji, né? O Japão percebe seu lugar, né? Percebe o que está acontecendo e a gente vai ter a dinastia Meiji aí com o imperador Mitsuhito, né? Esse cara galante aí que vocês estão vendo na foto, o imperador Mitsuhito, né? E ele vai então perceber que é um mundo de dominadores e dominados. Você deve escolher se você quer ser dominado ou se você quer ser um dominador, né? Pelo menos essa é a lógica, né, do Mitsuhito. Então ele vai decidir, né, fazer investimentos, né, no Japão, investimentos de infraestrutura, investimentos de industrialização, vai tentar abrir o Japão ao mundo, tentar progredir o desenvolvimento japonês, né? Como que ele vai fazer isso? Ele vai começar investindo na educação. Se você quer desenvolver o seu país, é a primeira coisa que você deve fazer. Acorda, Brasil. Enfim, né? E com a educação surge aí a possibilidade de você ter engenharia, por exemplo, de você ter tecnologia no seu país, né? E aí vão surgir as primeiras zaibatsus. Você talvez tenha ouvido falar disso na aula de geografia. O que é uma zaibatsu, né? É muito comum, né, você escutar esse nome quando você estuda a indústria japonesa, né? As zaibatsus, né? Quais são as zaibatsus? Vou te dar um exemplo de zaibatsu para ver se tu entende, né? Para ver se tu lembra. Mitsubishi, Yamaha, Honda, todas elas são zaibatsu japonesas, né? Eu falei aqui nome de empresas. Por quê? Porque as zaibatsu são conglomerados. O que são conglomerados? Reuniões de grandes empresas, né? Grandes marcas aí, que são controladas por famílias japonesas. Por isso que tem o nome de zaibatsu. São conglomerados de famílias japonesas. Beleza, galera? Vou falar de novo para tu não esquecer. Honda, Yamaha e Mitsubishi são as principais zaibatsus, né, do Japão. Tranquilo? O que vai acontecer, né? Conforme vai se desenvolvendo o Japão, a gente vai ter as Zaibatsu surgindo, a gente vai ter aí o Japão conseguindo entrar nesse contexto de segunda revolução industrial, necessitando de mercado consumidor, necessitando de matéria-prima, necessitando de mão de obra. E aí o que o Japão vai fazer? Ele vai entrar no contexto de imperialismo também. E aí o Japão vai começar a fazer imperialismo nos próprios vizinhos asiáticos. Olha que loucura, né? O início do imperialismo japonês na era Meiji, né? Na era das luzes, né? Como eles se consideravam, né? A era da renascença japonesa, das luzes japonesas. E aí a gente vai ter aí uma bandeira, inclusive, né? Que é a bandeira do Japão, né? O Japão malucão, né? O Japão aí imperialista, o Japão que quer dominar outros territórios, quer dominar outras nações. Tá? A gente vai ter o Japão conseguindo anexar as Coreias, né? A Coreia, na época não tinha essa de Coreia do Sul, Coreia do Norte, era tudo uma coisa só, era só Coreia. O Japão anexa a Coreia, anexa a Manchúria, que é um território ali ao norte da China, eu mostrei para vocês no mapa na aula anterior, né? E o Japão ele vai inclusive ajudar, né, em guerras contra a China, contra, por exemplo, os Boxers, que a gente vai ver mais para frente, né? O Japão vai ajudar a neutralizar os seus vizinhos asiáticos, olha só, né? Em 1904, o Japão vai se envolver na Guerra Russo-Japonesa, onde ele vai vencer, né? Olha que loucura, o Japão vencendo um país metade europeu, metade asiático, né? Mas um país aí proeminente, que é a Rússia, né? E aí o Japão vence a Rússia numa guerra, né? E aí depois, né, de Primeira Guerra Mundial, o Japão ele vai começar a entender o seu local, né, sua posição, e aí ele vai começar a pregar aí a Ásia para os asiáticos contra o domínio externo, né? Mas demorou muito para fazer isso, vamos e viemos, né? Depois de a Europa e o próprio Estados Unidos dominarem a Ásia e a Oceania toda, né? E aí agora o Japão quer ajudar os outros países, né? Ou, né, fazer que nem os americanos, né? Garantir que aquele domínio seja só dele. América para os americanos ou América para os estadunidenses? Ásia para os asiáticos ou Ásia para os japoneses?
É uma coisa pra gente refletir. Vamos falar agora da China, Chinatown, China. Olha só que interessante, né? A China, gente, a China que no século XIX era fechadona ao capitalismo, né? Até a gente ter aí a ascensão da dinastia Manchur, né? Que vai dividir a China em áreas de influência, né? A China dividida em várias áreas de influência, né? E a gente vai ter a abertura chinesa, por conta de pressões externas, pressões europeias, né? A gente vai ter a área de influência chinesa, a área de influência francesa, né? A área de influência inglesa. Desculpa, a área de influência chinesa não existe, né? A área de influência inglesa, holandesa, francesa, japonesa. Então, cada país vai ter a sua área onde ele vai ter mais habilidade. Então, a China tá dividida, né? A China tá aí, né? Então, eu trouxe até essa imagem aqui, o chinês, pelo amor de Deus, para com isso, né? Aqui é a rainha da Inglaterra, o Bismarck, né? Não sei se está representando o Bismarck, mas imagino que seja, né? Aqui, provavelmente, França, o próprio Japão aqui, olha só, o imperador do Japão, enfim, né? Isso aqui deve ser o nosso querido da Itália, enfim. Mas, enfim, a China está sendo dividida, né? A China nem queria isso, coitada da China, né? Enfim, isso tudo aconteceu em meio à dinastia Manchur, né? E aí, os nossos queridos da dinastia Manchur vão falar assim, ó, tá bom, vocês podem até querer entrar no meu país com o produto industrializado de vocês e desenvolvimento e essas coisas aí de ocidental. Mas olha só, vai ser apenas em um porto super controlado por nós, os nossos queridos da dinastia Manchur, né? A gente vai permitir que vocês utilizem apenas o porto de Cantão e é isso, né? É a política do porto único, né? A China, né, ela vai pensar da seguinte maneira: quanto mais porto, mais difícil de controlar, melhor vai ser o comércio para esses queridos. Se a gente tiver um só porto, a gente vai poder taxar da maneira que a gente quiser e a gente vai poder controlar bem o comércio com os ocidentais. E isso funcionou muito bem, né? Apesar de que, é claro, já estava entrando essa cultura ocidental, né, para a China. O que vai acontecer é que a Inglaterra queria cada vez mais portos, tá, gente? A Inglaterra queria portos, portos, portos. Nós queremos muitos portos na China, porque quanto mais portos, mais fácil de fazer comércio, né? Pode ter competição e tudo mais. O que vai acontecer é que a Inglaterra vai usar uma estratégia muito boa, né? A Inglaterra produzia ópio na Índia. A gente comentou isso, né, anteriormente. A Inglaterra produzindo ópio na Índia vai começar a internalizar esse ópio na China. O ópio, gente, é uma droga, né? O ópio aí, né, é um dos precursores da heroína, por exemplo, né? A gente sabe que o ópio é uma droga bem triste, né? E o povo da China era um povo triste, sofrido, né? Com essa invasão ocidental aí, né? Muitos produtos, um povo sofrido. E aí a gente vai ter esse ópio circulando na China e destruindo pessoas, né? Porque o ópio é um recurso que tu usa quando tua vida tá uma merda, né? E aí a gente vai ter a circulação do ópio na China, né? E a galera da dinastia Manchur não gostou nada desse ópio entrando na China, que estava destruindo, né, futuros, enfim, engenheiros, futuros políticos, futuros trabalhadores chineses, né? E essas pessoas acabavam entrando nessa vida do ópio e do ópio ao ópio, né? Do pó ao pó, como diria aí, né? O grande poeta das aranhas. Pesquisei, tem a música Pó do Das Aranha, interessante. Cultura local aqui de Florianópolis para vocês. Enfim, o ópio então vai ser proibido, né, na China. Engraçado que na Inglaterra não podia ópio, né? Então pode para os outros países, não pode para o meu, porque para os outros países é interessante, que daí eu domino os outros países, né? Mas para o meu não pode ópio na Inglaterra, né? E aí o que vai acontecer? O ópio vai ser proibido, né, pela China em 1839. A Inglaterra ignora, vamos continuar vendendo e eles que se ferrem, não estamos nem aí. E aí em 1838, né, a gente já tinha a dinastia Manchu já tinha destruído uma carga de ópio. Em 1839 proíbe esse ópio, né? E aí em 1839 a Inglaterra, ignorando a situação, outra carga de ópio em 1839 é derrubada e a Inglaterra decide reagir, né? Não adianta mais a gente ficar só ignorando. E aí, né, a Inglaterra considera que invadir um navio é equivalente a invadir um território. E aí a gente vai ter a Inglaterra declarando guerra à China, que vai perder rapidamente. Por quê? Porque a China não tem as melhores armas e a Inglaterra é o país mais poderoso do mundo. Então essa guerra que durou aí de 1839 a 1842, né, foi a primeira guerra do ópio. A gente tem uma segunda guerra do ópio. Mas vamos estudar por enquanto a primeira, né? A gente vai ter a China perdendo a primeira guerra do ópio e tendo que assinar 2 tratados. Olha só, né? O primeiro é o Tratado de Nanquim, né?
que a China teria que ceder Hong Kong para a Inglaterra, né? E olha que loucura, Hong Kong vai ser do domínio inglês até 1997. Inclusive, isso traz sérias complicações para a China até hoje. Hong Kong não se considera chinês, né? E aí tem várias revoltas aí e tem um tratado dizendo que Hong Kong vai estar sob o domínio chinês até 2047, se eu não me engano, 2049, alguma coisa assim. 2047, provavelmente, que daí dá 50 anos certinho, né? E aí a gente vai ver o que vai acontecer, né? Será que Hong Kong vai se tornar um país independente? Veremos no futuro. Se você está vendo isso no futuro e já sabe a resposta, bota aí no comentário então para eu saber, né? Ó, verdade, viu? Já envido, tô aqui no futuro. Enfim, o que vai acontecer, gente? Hong Kong, uma região aí em ascensão, uma região comercial, né? Agora está sob o domínio inglês. A gente vai ter também o Tratado de Pequim, que vai então liberar mais 5 portos, né? Não agora mais só um porto, agora temos 5 portos chineses abertos também ao Japão e também, é claro, aos ocidentais. Beleza? Em 1856 a gente vai ter aí, né, de 1856 a 1860, os últimos focos da revolta, né, a gente vai ter aí, né, a Segunda Guerra do Ópio, né, onde a gente vai ter como pretexto a Inglaterra inspecionando, né, a Inglaterra não, desculpa, a China inspecionando um navio chinês para ver a quantidade de ópio que estava sendo trazida, e aí a Inglaterra achou isso uma afronta. Não, como assim? Vocês estão inspecionando o navio? Eu trago quanto ópio eu quiser, né, e aí a gente vai ter aí uma outra guerra entre China e Inglaterra. E a Inglaterra, mais uma vez, vai vencer, porque a Inglaterra é muito forte e a China não é forte, nem um pouco, né? E aí, em 1858, a Inglaterra vai botar mais um tratado, né? Faltou até palavra na minha boca. Olha, quanto tratado, meu irmão? Pra que tanto tratado, Inglaterra? Calma aí, né? Oxi! E a Inglaterra vai impor, então, mais um tratado, o Tratado de Tianjin, né? Que então diria que não só 5 portos, mas agora mais 7, ou seja, 12 portos abertos a todas as nações europeias que quisessem fazer comércio com a China. A China está toda aberta agora, coitada da China, né? A China teve que abrir sua porta aos ocidentais que estão fazendo imperialismo na marra. E além disso, outros privilégios, né? Como por exemplo, diminuição de taxas, a asserção aí dos interesses ingleses na região. Tem uma galera da China que não tá nem um pouco satisfeita, né? Que é os Taipings, né? Os Taipings, eles detestam qualquer tipo de elemento ocidental que apareça na China, tá? Eles são realmente xenófobos. Se você é ocidental, eu quero que você morra, eu quero que você vá embora do meu país, porque você não é um ser que eu gosto, né? Realmente xenófobos. E aí eu trouxe aí uma reflexão pra gente, né? Os Taipings, né? Eles são xenófobos com razão ou não? Né? Olha o tanto de desespero, terror e caos que a Inglaterra está trazendo para a China. Será que eles têm razão em ser xenófobos nesse caso? Né? Ou não? Ou será que todo tipo de xenofobia é horrível? Eu acho que todo tipo de xenofobia é horrível, né? Mas nesse caso, pelo menos dá pra gente entender o porquê que eles são xenófobos, né? Em outros casos é meio, opa, peraí, tu só não gosta do indivíduo, né? Qual que é o teu motivo por trás disso, certo? Nesse caso dá pra entender o porquê, pelo menos, né? Mas é um bom debate. O que vai acontecer, né? Os taipings estão muito revoltados porque a dinastia Manchu não faz nada, né? Eles não se rebelam contra a Inglaterra, né? Eles meio que deixam a Inglaterra chegar assim, fazer o que ela quiser. E aí o que vai acontecer? Eles estão acusando a dinastia Manchu de compactuar com os ingleses, né? E essas, então, militâncias, né, de resistência não oficial, ou seja, são pessoas normais, né, do povo que vão se unir para tentar combater esses ocidentais que estão chegando com tudo, né? E aí a gente vai ter uma derrota feia, né? Uma derrota desastrosa em 1851 para a Inglaterra, tá? E aí eu trouxe até uma situação, né, para vocês verem como que era, né, a coisa na China, que estava aberta já a todos os países, aberta à França, aberta à Inglaterra, aberta ao Japão, aberta à Alemanha e aberta à Itália, né? A gente vai ter um hotel alemão lá na China que proibia a entrada de cães e também de chineses, né? Então olha só que loucura, o chinês se equiparando ao cão. Gente, depois do zoológico humano, nada me surpreende, né, vindo do ser humano, tá? Então, os chineses não podendo entrar em hotéis dentro da China, né? Olha só a situação. É uma afronta tremenda e por isso que os Taiping se uniram para combater.
mas perderam porque eles eram fracos comparados à Inglaterra, comparados às grandes potências europeias, tá? E a gente vai ter então em 1900 a Guerra dos Boxers, mais uma tentativa de rebelião, mais uma tentativa de superação da situação imperialista, né? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter a formação da Sociedade Secreta dos Punhos Harmoniosos, ou Punhos da Harmonia, né? Como você quiser, tem várias traduções, né? Mas eu gosto dos punhos harmoniosos, né? Os punhos harmoniosos, será que eles batem juntos, né? Ao mesmo tempo? Tchá, 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 não sei como é que funciona. Mas, enfim, os boxers, né? Ou os membros da Sociedade Secreta dos Punhos da Harmonia, eu acho que até boxers é mais fácil, né? Não demora tanto pra falar. Os boxers, eles eram contra a presença ocidental e contra a presença japonesa, óbvio. Esses desgraçados estão aí brigando com a gente, estão invadindo nosso território, dominando tudo, né? Se aproveitando da gente. A gente não quer eles, né? E aí o que vai acontecer? Né, a gente vai ter os boxers, né, nessa ação não governamental, ou seja, um grupo aleatório, né, de pessoas que se unem para combater, vão então, né, liderar uma rebelião contra os ocidentais. A gente vai ter tropas de 10 nações, entre elas Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Japão, por exemplo, né, que vão se juntar para tentar combater os boxers. E os boxers vão perder, porque obviamente a Inglaterra tinha armas, a Inglaterra tinha dinheiro e os outros países ocidentais também tinham. E aí os boxers vão sofrer uma derrocada fulminante, né? E eles vão sofrer ainda mais, né? Porque a Inglaterra então vai colocar aí o Protocolo de Pequim. O que diz o Protocolo de Pequim de 1901? Agora, nenhum tipo de chinês pode ter arma. Dinastia Manchur, parem de deixar os seus chineses, os seus cidadãos terem armas, porque eles estão fazendo revoltas e isso é repugnante para nós ocidentais, né? Então agora está proibida a posse de qualquer tipo de arma por parte dos cidadãos chineses, para impedir qualquer tipo de reação do povo. Beleza, galera? Beijão então, na próxima a gente vai ver o último capítulo de imperialismo. Vejo vocês lá.